A partir desta segunda-feira, a Arcoverde flexibiliza a circulação das lotações intermunicipais, agora com capacidade de até 50% dos passageiros, seguindo um protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Arcoverde. A movimentação no receptivo de passageiros de Arcoverde foi tranquila, sem aglomerações de passageiros, neste primeiro dia em que as lotações vindas de várias cidades da região foram autorizadas a voltar a circular em Arcoverde. Um alívio para as pessoas que não possuem carro próprio e estavam encontrando dificuldade para se deslocar até Arcoverde para atendimento em consultórios médicos ou fazer compras no comércio. O Centro de Operações Emergenciais Municipais de Arcoverde criou uma série de medidas para autorizar a volta do transporte de lotações intermunicipais. A autorização para o retorno dos transportes complementares, conhecido como loteiros, é fruto de uma portaria da empresa pernambucana de transportes complementares que autoriza o retorno deles, deixando por municípios o protocolo de retorno. Então aqui em Arcoverde, o protocolo deles vai funcionar conforme uma reunião que nós tivemos com eles sexta-feira à tarde aqui com os representantes das associações e assim ficou definido. Veja só, eles vão ter que usar o álcool em gel com todos os passageiros, todo mundo de máscara. Eles só vão poder ter 50% da capacidade do carro, incluindo o motorista. Eu até exemplifiquei para eles. Se o carro tiver 14 pessoas, 14 vagas, são 7, incluindo o motorista, não 7 mais o motorista, né? E eles vão rodar 50% do grupo, quer dizer, há exemplos no mototáxi, nos dias ímpares, rodam aquelas lotações que tem o registro ímpar, não é pela placa, é pelo registro deles na associação, o cadastro deles. E nos dias pares rodam as lotações pares. O receptivo ficará aberto de 6 da manhã até às 15 horas, porque às 15 horas é o horário que o comércio fecha, então a gente entende que é o horário que as pessoas já devem estar no receptivo para retornar para suas cidades. Outra coisa, Dácia, é que ao chegarem nos pontos de acesso, que só serão 2, ou pelos subtenentes, ou pela IVEL. Vai ter aquilo que a gente chama de um corredor só para as lotações. Lá, a Secretaria de Saúde vai ter uma equipe para fazer a aferição de temperatura de todos que estão dentro do carro. Vai ter alguém nosso para conferir a capacidade das pessoas que estão no carro. Quer dizer, se está cumprindo os 50% de capacidade, se todos estão de máscara, vai haver uma higienização do carro. Foi isso que o Comitê de Prevenção definiu. E ao passar pela barreira, ele só poderá parar no receptivo. Houve até algumas situações que alguns deles falaram, da questão de pessoas que vêm para a clínica médica, essas coisas, mas eu disse a eles que, infelizmente, por dificuldade de fiscalização, se nós não podemos deixar eles estarem parando ou circulando pela cidade. Então, eles vão ter que vir até ao receptivo, do receptivo para o destino da pessoa, aí as pessoas vão ver como é que fazem. Mas nós não podemos autorizar, nesse momento, lotações pararem, depois passar pela barreira em outro local. Passou a barreira, repito, direto para o receptivo. E aí nós pedimos a colaboração e o entendimento por parte dos passageiros. Não é que os loteiros não querem parar, é porque nesse protocolo, onde cada um cede um pouco, né, eles vão ter que seguir até o receptivo, tá ok? Tanto pela IVEL, como ali pelo subtenente. Teve até um motorista que disse, mas eu venho do sertão, aquela região de Afogados, Serra Talhada, vou passar na frente do memorial infelizmente vai. A pessoa vai descer no receptivo e voltar, mas é uma questão de ajuste por momento. Então, basicamente, para os loteiros, o protocolo é esse, nesse início de retorno deles. A penalidade vai, ao ser flagrado, vai de uma multa até a apreensão do veículo. Lembrando que essa multa é aquela que tem um valor bem alto, 3 mil alguma coisa. Aí eu aproveito aqui a sua audiência para pedir à população que nos ajude na fiscalização. E como é que ela pode fazer? Ela pode denunciar para a ouvidoria do Estado. Nós temos recebido aqui, inclusive em conjunto com o batalhão, denúncias do Estado de pessoas que estão vendo coisas erradas. Então ela pode denunciar para a ouvidoria do Estado esses loteiros que não estão cumprindo com as regras, como os mototaxistas também que não estão cumprindo com as regras, porque aí a Polícia Militar recebe essa denúncia e ela vai fazer a fiscalização. E aproveitando o espaço também, lembrar a população de Arcoverde que tanto mototaxistas como loteiros usem aqueles que estão legalizados, não usem os clandestinos. Porque você, quando usa um transporte clandestino, você está compactuando daquele crime que está sendo cometido.
Então é o que a gente pede às pessoas, use os transportes legalizados e nos ajudem a esse retorno, porque nós sabemos, você como imprensa sabe, que esse retorno está sendo gradativo, mas se a coisa voltar a ficar difícil, vai retornar aos estágios anteriores, e é tudo que a gente não quer. Mas o transporte em si passou por várias dificuldades com esses 90 dias parado, porque a gente tem, além das necessidades obrigatórias, como as despesas de casa, com os filhos, com a casa em si, a gente também tem a dificuldade das despesas com os veículos, onde 80% das frotas são financiadas em bancos e a gente tem aí que honrar os compromissos com as parcelas para pagar. E essa volta foi muito boa para a categoria do transporte, para que a gente possa honrar com os nossos compromissos. E a gente vai agradecer aqui, aproveitando esse momento, para agradecer às autoridades competentes do município, a prefeita e os órgãos competentes, pela volta, apesar da gente ainda ter que seguir protocolos, porque a gente tem que seguir. A doença, a gente sabe que ela existe, ela é uma doença muito perigosa, a gente tem que tratar agora de maneiras diferentes a prestação de serviço. A gente tem que usar, seguindo os protocolos do município, usar o uso da máscara obrigatório, o álcool em gel nos veículos e também sempre conservar um distanciamento dentro do próprio veículo. Veículo com a capacidade de 20 lugares, a gente só vai poder transportar no máximo 10. Tem os veículos de 16 lugares, que a gente só pode transportar no máximo 8, incluindo o motorista. E aí a gente vai com cautela, com segurança, trabalhando aos poucos com essa volta do transporte, a qual a gente vinha lutando muito e esperando muito que a gente voltasse a trabalhar devido a essas dificuldades que a gente vem passando. No receptivo aqui a gente tem cadastrado em média de 340 loteiros, tá certo? Não dá para todos operar, no entanto, porque a gente tem que seguir uma regra de par ou ímpar, que a gente fez uma redução no atendimento. A gente fez uma redução no atendimento, então a gente fez um sorteio para dividir. Dia segunda-feira roda os carros ímpar, terça-feira roda os carros pares, para que a gente estamos trabalhando com a quantidade reduzida. Então no mínimo aí a gente vai trabalhar aí em média de 120 carros, a gente vai chegar a trabalhar diários, né?